Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar nossa jornada de hoje. Até a 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos convidados. 973350038 é o número, mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você já sabe, nosso espaço aqui voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento no Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos então aqui colocar em campo os nossos convidados de hoje, que vão analisar e debater os temas por aqui propostos. Também com a gente o Marcelo Anés, biólogo, gestor de mercado, gerente nacional de vendas da Qiagen. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos, todos que estão nos ouvindo e os nossos companheiros de bancada. Os sigilos sobre comunicações internas do Itamaraty poderão ser alvos de uma revisão a partir de 2023. Membros do novo governo estudam formas de garantir uma maior transparência dentro do Ministério das Relações Exteriores, tanto na formulação da política externa, como na compreensão das decisões tomadas nos últimos 4 anos. Entre as prioridades na abertura de arquivos devem estar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, responsável pela negociação para a compra de cloroquina, e a da Índia, ligada à compra de vacinas contra a Covid-19. Marcelo, não é exatamente a sua praia, né? Mas o seu entendimento, o seu sentimento enquanto cidadão a respeito de todas essas questões do sigilo. Seu microfone fechado, Marcelo. Agora vai. Apesar de ser leigo na área jurídica, eu lidei bons anos da minha carreira com biofarma também, né? Eu trabalhei em alguns momentos junto ao Butantan, na expansão de produção de vacinas, e conheço essas negociações internacionais, né? O Brasil tem um histórico de negociação com a Índia muito grande, não só em medicamentos sólidos, mas também na área de venenos, Butantan, há muitos anos. E eu, como profissional da área, não só como cidadão, gostaria de saber como que foram essas tratativas, né? Porque Sim. Se a gente parar para pensar, muito do que foi discutido durante a pandemia teve ampla divulgação, ampla transparência por parte da OMS. A OMS falava disso diariamente, né? As tratativas dos consórcios internacionais para a disponibilidade de vacinas, a quantidade de doses disponível para cada país. Então, eu gostaria de saber, né, como cidadão, o que foi discutido, né, em termos de antecipação. Né? A gente sabe que o Brasil perdeu um pouco algumas oportunidades de conseguir antecipar o programa de vacinação, principalmente dado nosso histórico na área, né? O Brasil é muito mais capaz do ponto de vista de programa de vacinação do que os Estados Unidos, por exemplo, historicamente, né? Até pelo nosso sistema de saúde ser universalizado e público. Então, eu tenho essa curiosidade para ver o que foi discutido, né? Como que foi essa negociação. E mesmo porque essa negociação ela dizia muito mais respeito, em alguns momentos, a entidades privadas do que públicas, né? Então, como que ficou esse envolvimento? E a gente não pode esquecer também uma outra questão importante, que muito do investimento, do custeio, foi feito à margem da lei de licitações. Então, foi muito dinheiro despejado, né? Por uma emergência, a gente não seguiu a lei de licitações para aquisição desses insumos. Então, entender como que foi discutido essa questão de valores, eu acho bem importante para a população saber, até por conta do próximo governo, o orçamento ligado a isso, é importante também ter esse entendimento. Todos nós temos essa dúvida e queremos saber exatamente por que tanto interesse, por exemplo, na cloroquina e não na compra de vacina. Nós vamos aqui ao nosso próximo tema, 12h15.
A segunda Expo Internacional da Consciência Negra acontece de amanhã até domingo aqui na cidade de São Paulo. O objetivo da ação é de promover o debate sobre o racismo estrutural, com atrações musicais, estandes comerciais e institucionais, além de uma área expositiva. Em entrevista à CNN, a professora Elaine Gomes de Lima, curadora do projeto, disse que é necessário o preparo das escolas na base curricular, pois a criança não nasce racista, ela aprende a ser racista. Doutor Marcelo, o seu olhar sobre esse nosso tema, por gentileza? Bem, eu me formei na USP, entrei na USP na década de 90, né? Ainda num período pré-cotas, né? E sendo biólogo, a gente teve um fato que transformou em algum momento o curso de biologia ainda mais elitista naquele momento, que foi, não sei se vocês se recordam, quando clonaram a Dolly, né? Sim. Então, o ano seguinte do meu ingresso na universidade, eu vim de escola pública, né, por exemplo, mas o ano seguinte, o poder aquisitivo da turma que seguiu a minha foi visivelmente muito mais alto por conta disso, né? A nota de corte mais do que duplicou. A curso de biologia ficou quase tão difícil de ingressar na USP quanto medicina naquele determinado momento. Então eu me recordo disso e obviamente a população na universidade predominantemente branca, né? E hoje eu sei, tenho colegas na minha época que hoje são professores na universidade e que lidam com muito prazer essa questão das cotas, como isso mudou a paisagem na universidade, né? Eu acho que tem uma questão a se tratar, até conversando com os amigos que são envolvidos com isso, que é o aperfeiçoamento de alguns mecanismos das cotas, né? Na USP teve algum momento que, por não usar o mecanismo muito bem, ou pelas mudanças, pela dinâmica dos alunos, ficou mais difícil entrar em determinados cursos para cotistas do que não cotistas, vindo do sistema público, né? Então, esse aperfeiçoamento para garantir que o sistema de cotas realmente atinja o objetivo para qual ele foi criado é importante. Acho que essa é uma questão sempre importante. Aperfeiçoar o sistema para que realmente ele traga o benefício para a sociedade, né, em termos de equidade racial, que é esperado. O próximo tema agora por aqui, vamos falar um pouquinho de saúde. Durante a pandemia, em 2020 e em 2021, o registro e o tratamento de casos de tuberculose no Brasil foram prejudicados pela disseminação da Covid. Agora existe o temor de que nos próximos anos aconteça um aumento das ocorrências e casos mais graves da tuberculose, especialmente na Amazônia, onde a incidência já costuma ser elevada por lá. Segundo especialistas, a maior preocupação é por se constatar uma diminuição de casos que não é verdadeira, pela falta de diagnóstico e tratamentos interrompidos, e também um provável boom de casos de mortalidade no ano que vem. Bom, para a gente tratar disso, Marcelo, é exagero afirmar que a gente tem um voo cego hoje no Brasil em relação à tuberculose? Não é exagero. Mas isso é verdade para não só a tuberculose, como diversas doenças, né? Eu atuei muito fortemente na empresa que eu trabalho durante a pandemia e a gente viu como a mudança foi abrupta do dia para a noite. Ao mesmo tempo que a gente teve um aumento de diagnósticos ligados à Covid da ordem de 200 vezes, em alguns casos, do dia para a noite, uma dinâmica muito difícil de acompanhar para laboratórios, provedores, profissionais de saúde de uma maneira geral, todas as outras doenças teve uma queda abrupta. Eu lembro que o segundo trimestre de 2020, o principal diagnóstico que a empresa que eu trabalho comercializava teve uma queda de 90% do dia para a noite. E saúde não é assim, né? Os casos continuavam acontecendo, ou seja, 90% dos casos passaram a não ser diagnosticados. E com a tuberculose não é diferente.
Então, a gente deve observar nos próximos anos os efeitos dessa falta de diagnóstico advinda do fenômeno da pandemia. Isso é verdade. Eu só não acho que necessariamente seja uma questão exclusiva da Amazônia, do Amazonas, né, principalmente do estado, e do Rio de Janeiro, que são os lugares de alta incidência, mas com o empobrecimento da população também que nós tivemos nos últimos anos, isso deve acontecer no Brasil como um todo, né? A população de rua em São Paulo é também altamente suscetível a esse tipo de enfermidade, só para exemplificar. Então, isso é um problema nacional. Obviamente, onde você tem a maior incidência, ele é mais grave, né, do ponto de vista de saúde pública, mas ele abrange todo o território nacional, né? Só um comentário adicional, na contramão disso, o Ministério da Saúde, através da Conitec, incorporou em 2020, no Programa Nacional, que não existia até então, uma metodologia para você fazer diagnóstico de tuberculose latente, né? A empresa que eu trabalho está especialmente envolvida nisso, junto com o Ministério, e esse também era um problema que nós tínhamos, né? A tuberculose latente é a tuberculose que 25% da população mundial, a estimativa é que 25% da população mundial tenha essa forma da tuberculose, que é quando nós entramos em contato com o bacilo, formamos o granuloma no pulmão, mas não temos a doença ativa. Ela pode ser ativada em caso de AIDS ou em quem está imunossuprimido por transplante ou outro tipo de enfermidade. Então, isso também é um problema de saúde pública bastante grande. Pra vocês terem uma ideia, a Costa Rica fazia mais testes de tuberculose latente antes de 2020 que o Brasil, para ver como a gente estava num abismo até então. Então, ao mesmo tempo, isso entrou no sistema público de saúde e entrou no rol da ANS. Então, hoje os laboratórios privados também oferecem esse teste. Então, é uma melhora possível. Quando falamos em falta de diagnóstico, significa que temos muitas pessoas com a doença, não latente, pessoas com a doença desenvolvida e não sabem disso. Exato. E aí e é uma doença, lembrando que não é exatamente como a Covid, mas apesar de ser uma doença bacteriana, ela é altamente contagiosa, né? Então, uma das populações que são testadas hoje para forma latente, por exemplo, são todas as crianças que são contato de pacientes com a forma ativa. Certamente, tem muita gente que contraiu a forma ativa na população e que não foi diagnosticado e certamente está transmitindo isso. Então, isso tem um efeito a longo prazo bastante preocupante, e o Brasil participa de uma iniciativa global chamada Stop TB, que tem muitas metas de diminuição da incidência até 2030, e a pandemia já teve um efeito dessas metas, que elas certamente vão ser revistas, porque nós não vamos cumprir com elas. Quais são os sintomas da tuberculose na sua forma ativa e quais são os caminhos possíveis, claro, a partir do sistema público de saúde, para encontrar essas pessoas e promover o devido tratamento, e até também para encontrar as pessoas que têm a tuberculose na forma latente, para que elas saibam disso e tenham também os seus cuidados para não desenvolver a doença? Bem, o sintoma clássico da tuberculose é tosse, né? Uma tosse bastante grave, muitas vezes acompanhada de sangramento. Lembrando que o tratamento da tuberculose ele é exclusivo no sistema de saúde público, então ele é um tratamento um pouco mais difícil de acompanhamento da população, porque o paciente tem que ir no sistema de saúde, tem que tomar muitas vezes a medicação no próprio sistema, e é um tratamento relativamente longo com os antibióticos. Então, há um bom contingente de pessoas que abandonam o tratamento. Então, tem essa dificuldade também. No caso da latente, não há nenhum sintoma, né? A indicação de tuberculose latente é para quem tem algum tipo de doença, algum tipo de condição que representa um risco para aquele paciente se ele tiver latente. Então,
por exemplo, pacientes que vão tomar imunobiológicos para tratamento de reumatoide, de artrite reumatoide, que hoje em dia tem um contingente grande de pessoas. Todo paciente que é elegível a esse tipo de medicamento precisa verificar se tem tuberculose latente, porque se ele tiver tuberculose latente, quando ele tomar esse medicamento, ele pode desenvolver a forma ativa. Então, é esse tipo de coisa que a gente busca melhorar para o paciente. E para finalizar, não temos como falar em números, né? Quantas pessoas no Brasil podem ter tuberculose na sua forma ativa e estão sem diagnóstico, ou mesmo as que têm a forma latente? A forma latente, de novo, tem um estudo do Dr. Júlio Croda que estimou isso em população carcerária. Em população carcerária chegaram a 22%, se eu não me engano, de pacientes com tuberculose latente. Então, na população em geral isso deve ser menor. Mundialmente é 25%, no Brasil deve ser menor, porque em países da África, por exemplo, a incidência é maior. Mas em 2020 nós tivemos 64 mil casos, se eu não me engano, de tuberculose ativa notificados, mas o número é muito maior que isso. Então, a gente teve 4.500, quase 5.000 pacientes que vieram a óbito nesse período também. Então, é uma doença de impacto de saúde pública considerável, né? A gente está acostumado a pensar em Covid, que o impacto é brutal, não é nada comparado com o Covid, obviamente, mas em tempos normais, é uma doença de impacto de saúde pública enorme e pouco visto pela sociedade, né? Nós que lidamos em status, primordialmente em status da sociedade mais privilegiados, nós praticamente não vemos pacientes com tuberculose. Eu posso que com vocês que eu nunca vi, eu não conheci pessoalmente uma pessoa do meu convívio que tivesse tuberculose. Então, tem essa dificuldade também da doença ser pouco vista, né, uma doença negligenciada, que ela é pouco vista por uma parte da população que tem mais acesso à informação. A saúde, sim. Obrigado, seu Jaime, aqui pela pergunta. A gente segue aqui agora para o questionamento da Juliana Rocha. Marcelo, ela quer saber, ela está no Instagram e quer saber se o uso de máscaras pode voltar a ser obrigatório. Eu acho difícil de acontecer. Talvez voltou a ser obrigatório no meu escritório, por exemplo, né? Então, em espaços privados pode haver essa prerrogativa. Em sistemas de saúde, né, hospitais, continua, e acho salutar que tenha. Existe também uma possibilidade de que algumas universidades paulistas voltem, né? A USP tem essa possibilidade de voltar, mas eu não diria que, no geral, volte a ser obrigatório. Há uma recomendação em algumas cidades da Grande São Paulo já para se usar em transporte público, né? Eu posso dar a minha opinião como profissional de saúde também. Eu tenho usado em transporte, em voos, né? Tive voos nas últimas 2 semanas aí e fiz questão de usar a máscara durante o voo, pelo menos. Mas eu acho bastante difícil, né? Há uma resistência muito grande a se voltar e não acho que... Espero e não acho que essa onda vai ser grande para justificar isso. Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala desta quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um agradecimento aqui pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, pela OUTV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, 1h em ponto, tchau, tchau.